conteúdo deste vídeo é produto de pesquisa, mas também de memórias, de relatos, conversas, leituras e experiência pessoal. Vamos junto exercitar nossas memórias. A década de 1930 a 1939 começou em clima de recuperação econômica nos Estados Unidos. Na Europa foi marcada pelo nazismo e fascismo, que levaram ao início da Segunda Guerra Mundial em 1937. Também foi o tempo de grandes avanços em invenções como o rádio FM e o microscópio eletrônico, que permitiu que um vírus fosse isolado pela primeira vez. Os dirigíveis cruzaram os céus e a navegação aérea por aviões tornou-se mais segura. Os esportes, a vida ao ar livre e a bicicleta se popularizaram. As vestimentas ficaram menos formais. A industrialização crescente foi retratada por Charlie Chaplin em Tempos Modernos. E Disney lançou o desenho animado da Branca de Neve, maravilhando o mundo. Em 1930 foi realizada a primeira Copa do Mundo. Aconteceu no Uruguai e o Uruguai foi campeão. Participaram 13 equipes, 7 delas eram da América do Sul. O Brasil perdeu logo no primeiro jogo e não chegou nem nas semifinais. Mas em compensação, o único país do mundo participou em todas as Copas e não faltou em nenhuma. Ganhando ou perdendo, o importante é competir. Por motivos de ordem política, o recenseamento brasileiro de 1930 não foi realizado. Nessa década, tivemos a Revolução de 30 e o primeiro governo de Getúlio Vargas, que durou até 1946. A elite agrária do café perdeu, a burguesia urbana ganhou poder e o número de trabalhadores aumentou nas cidades, favorecendo o fortalecimento dos sindicatos. O governo Vargas se preocupou em regulamentar a educação, ampliando o acesso à escola. Tornou o ensino obrigatório e criou o supletivo na escola pública. Surgiram as primeiras universidades nas cidades mais desenvolvidas. O país respirava ares progressistas e nacionalistas. O modal rodoviário começou a ter prioridade. A rede ferroviária, inaugurada por Dom Pedro II no século XIX e expandida ao longo dos primeiros anos da Primeira República, foi nacionalizada, estatizada e começou sua longa história de decadência e sucateamento a partir de 1940. Quando a safra dos anos 1930 veio à luz, a minoria bem de vida, que morava principalmente nas grandes cidades do Sudeste, tentava seguir os padrões europeus de comportamento, educação e vestuário. Os mais endinheirados até mandavam filhos para serem educados em internatos na Europa, ou importavam educadores. Os homens usavam chapéus e ternos de linho, sustentavam a casa, liam jornais e frequentavam bares e cabarés. As mulheres eram educadas para o lar, o recato, a maternidade, liam romances e chefiavam as mulheres mais pobres que trabalhavam no serviço da casa. Estas também estavam nas fábricas de tecidos, como a musa de Noel Rosa, ou garantiam a sobrevivência na chamada vida boêmia, a tal vida fácil. Era uma vida bem diferente da maioria dos brasileiros que morava na roça, nas cidades pequenas ou nas regiões menos desenvolvidas. As pessoas usavam bastante as próprias pernas e braços, e também cavalos, burros, jegues, bois e búfalos para montar ou para puxar carroças e arados. Na região amazônica, viajava-se em canoas e barcos. As notícias chegavam pelo rádio, onde rádio pegava. Havia carência em saúde, educação e até alimentação. Mas muitas dessas pessoas nos contam que viveram infâncias felizes, tinham muitos irmãos, ralavam na roça, tomavam chineladas em casa e palmatória na escola, onde havia escola. Mas brincavam com liberdade. Bola, pipa, peão e cantigas de roda. A Maria Fumaça ficou gravada na memória e nos corações de muita gente. Se você nasceu entre 1930 e 1939, chegou à maioridade na década de 1950 e aos 60 anos na década de 1990. Hoje tem mais de 80 anos. Suas músicas de berço também atravessaram o tempo.
Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. Três Apitos, de Noel Rosa. Carinhoso, de Pixinguinha e Braguinha. O Teu Cabelo Não Nega, de Lamartine Babo. As Pastorinhas, de Braguinha e Noel Rosa. Minhas caras pessoas da década de 1930, meus parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida, saúde e música. E muito obrigada por tudo que aprendemos com vocês. Nos anos 1940, um grande acontecimento foi o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Aí começou um novo tipo de guerra, chamado de Guerra Fria.